Afinal, quem é o Iaô no candomblé e como que isso acontece? Oi, gente, aqui quem fala é o Ialede, mais conhecida como Dara. Para você que está chegando no canal, ainda não me conhece, curte, compartilha, se inscreve para a gente continuar alimentando essa rede aqui e crescer cada vez mais a nossa comunidade de axé. Ancestralidade em movimento é a forma como eu escolhi de trazer para cá a minha identidade espiritual e falar cada vez mais sobre isso de uma maneira tranquila e respeitosa. Hoje eu quero falar do Iaô, o iniciado, o recém-chegado. Após a iniciação, o Iaô ele é visto como a esposa ou o esposo do orixá, porque você forma uma aliança quando você se inicia dentro do candomblé. Então o Iaô ele vai ser aquele recém-nascido, é como se fosse um bebê que chegou ali e vai passar por processos, que vai ajudar ele a trilhar dentro da vida espiritual de uma maneira como se ele ainda não soubesse falar, andar, comer sozinho. E isso acontece porque o Iaô, ele de fato era aquele novato que saiu do processo do Abiã e se transformou então no Iaô, que é o filho mais novo que nasceu. Lembra que no vídeo do Abiã, que é um vídeo anterior para quem não assistiu ainda, corre lá para assistir, que eu falei que o Abiã ainda estava sendo gerado na barriga. O Iaô é aquele recém-nascido, é o processo do parto, né, que acontece dentro das casas de axé quando você passa pela iniciação. O Iaô, basicamente, ele vai ser o filho prometido. Isso mesmo. Para o orixá, nós somos uma esposa, um esposo, aquela pessoa que forma um elo, uma aliança. Essa aliança se dá o nome de quelê, que é uma joia que nós levamos no nosso pescoço, na qual a gente deve respeitar muito. É rigorosamente que os processos do quelê sejam respeitados. Eu sei que hoje tem muita gente que traz isso para a rede social, né? Acaba mostrando foto, fazendo vídeo, dançando, cantando, brincando com o quelê, mas ali é um processo de resguardo, é um processo de interação com o seu orixá. Você precisa passar essa responsabilidade, esse compromisso para ele, tá? Mas enfim, voltando nessa questão da fase do Iaô, a fase do Iaô é quando você vai aprender sobre tudo. E sobretudo, eu tô querendo dizer assim, sobre o que o seu orixá gosta, qual é a maneira como ele deve ser tratado, cantiga, ritualística, rezas. Você passa pelo perfuré, que é o processo dos ensaios, né? De aprender ali a ritualística e o que pede o iniciado. Né? E por que eu falo isso, o que pede o iniciado? Porque a gente precisa entender que para cada pessoa vai ser diferente. A iniciação, ela é individual. Você pode estar num barco, que é como chamamos quando entra mais de uma pessoa com você, né? Se dá o nome de barco, que é aqueles irmãos que estarão na sua mesma esteira. Mas é individual a sua espiritualidade. Pode ser que o seu caminho seja totalmente diferente do caminho do seu irmão. E é importante também salientar que um barco precisa estar unido. Então, o que um come, todo mundo vai comer. Na hora que um toma banho, todo mundo precisa tomar banho na sequência. E assim sucessivamente as coisas que vai acontecendo nesse período aí de se tornar, então, o Iaô, que é a fase iniciática. O que acontece com o Iaô durante o período dos 7 anos, que é os mais temidos, né? Tem muita gente que não gosta do período dos 7 anos. Eu passei o meu período dos 7 anos, tá, gente? Eu não fui o Iaô que tomou ali a maioridade quando de fato eu cravei os meus 7 anos. Isso aconteceu porque quando eu me iniciei numa fase que eu ainda estava nova, eu estava em busca de algumas coisas, né, na minha vida profissional, então eu sabia que eu não ia conseguir pagar, então, essa minha obrigação, que é assim que a gente fala, né, mas não é pagar como se fosse um pedágio, é na verdade você encerrar esse primeiro ciclo para um novo ciclo que vai chegar, porque não acaba isso aí não, viu? Aí eu vou falar de maioridade, dos ebomes, Ialorixá, processo do sacerdócio num outro vídeo. Mas aqui eu vou falar dessa questão de como ser um Iaô, né? E aí, dentro desse processo dos 7 anos, você vai aprender sobre todas as coisas que você vai precisar depois exercer, ensinar e passar para aquele que chega. Então, esses 7 anos, ele é primordial. E eu sempre falo que é pouco tempo. É pouco tempo para você aprender de ritualística, é pouco tempo para você aprender de rezas, de ensinamentos, de uma forma geral. Porque 7 anos você não está de fato inserido dentro de uma casa de candomblé todos os dias, acordando e dormindo naquele mesmo ambiente. Hoje, dificilmente os filhos estão, né, dentro de uma casa de axé.
Eu morei dentro de uma casa de axé até meus 18 anos. E depois disso, eu fui ter a minha vida, fui morar na minha casa, fui ter o meu emprego, enfim, né? Fui viver aí a vida aqui do mundo, esse meu lado aqui mundano, fora o lado espiritual. Então você não tá 24 horas ali dentro. E mesmo quando eu morava dentro de uma casa de candomblé, eu ainda era biã. Eu passei 18 anos, 19 na realidade, né? 19 anos dentro do abianato, então eu não tinha esse conhecimento que você passa a adquirir quando você entra na fase de ser um iniciado, de ser um recém-iniciado, que é a fase do Iaô. Os 3 primeiros meses da iniciação é o que mais pega, porque é ali que você vai estar de fato em contato ali com o seu orixá, e você precisa entender que quando você está neste contato, tem coisas que você vai precisar tirar, pausar, dar uma segurada, vamos dizer assim, na sua vida. Em questão de bebida, relações sexuais e uso de entorpecentes, tem gente que faz uso, né? E a gente sempre orienta a pessoa a não fazer uso, porque droga, bebida demais, são EUOs, coisas que são ruins dentro do que é a tradição da religião, são coisas que não são permitidas, né? Existe a bebida, utilizamos a bebida sim, mas tudo que é em excesso é negativo. Seja ele, se você trabalha demais, se você bebe muito, se você faz uso de entorpecente, coisas que você faz demais é visto como negativo, porque tira a sua energia vital, que é o que de fato a gente cultua, né? De uma maneira aí positiva dentro da religião. Então, esse processo dos 3 meses iniciáticos, ele vai te moldar para você ser um bom filho. Bom filho para quem? Para o seu pai, né? O orixá da casa também é o seu orixá. É ele quem é o seu pai, a quem você deve respeito, a quem você deve fidelidade. O orixá do seu ori é a quem você deve, então, fidelidade. E a gente precisa entender que o orixá do seu pai é o seu orixá, o orixá do seu ori é o seu ori é um orixá. E quando você se inicia, tudo isso passa a ter sentido de uma maneira muito diferente de quando você não é iniciado. As suas escolhas, as atitudes, as palavras, né, os seus pensamentos, tudo vai estar atrelado ao seu orixá. Você não vai gostar que as pessoas pensem que seu orixá é uma coisa negativa, que as pessoas pensem que seu orixá não tem palavra, que as pessoas pensem que o seu orixá não vale nada. Isso é uma coisa negativa. Então você vai ter que tomar atitudes para que isso de fato não ocorra, não aconteça. Porque a partir do momento que você se iniciou, o orixá está no seu ori. E se ele está no seu ori, todas as suas atitudes também refletem nele. É importante também deixar claro que nessa fase da fase iniciática, que você se torna o Iaô, que é um Omorixá, que é o filho, né? É o prometido, é aquele que o orixá espera que seja de fato aí uma promessa ancestral. A gente precisa lidar com o quê? Com todos os ambientes das nossas vidas de maneira íntegra. Você tem que ser uma pessoa trabalhadora, respeitadora, uma pessoa educada, uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que tem empatia. O orixá não gosta do falso, do mentiroso, do julgador. Existem muitas pessoas hoje que se colocam nesse espaço de falar que faz parte de uma liderança religiosa, mas a pessoa muitas vezes não tem compromisso nenhum. E é importante entender que isso são contra-chés, coisas que o orixá não gosta. Coisa que eu vou trazer em outro vídeo também, que eu sei que vocês me perguntam muito sobre essa questão do contra-xé, o que são as energias negativas. Mas nesse aqui, eu gostaria de deixar o seguinte recado. Seriaô é a fase mais gostosa e importante da sua vida. Não é sobre abaixar, não é sobre ficar descalço, não é sobre não sentar na cadeira e não é sobre não ter um fio de grau no seu pescoço. É sobre a sua conquista, a sua postura, a maneira como o orixá te vê, a maneira como você se comporta para com as pessoas, o respeito que você se coloca dentro da sua comunidade e principalmente o estudo. A vivência, a oralidade, aquilo que você vai de fato carregar consigo para depois poder de fato ensinar alguém. Porque é muito importante entender que só levanta para ensinar aquele que abaixou para aprender. E a gente precisa entender também que ser Iaô não é sinônimo de fraqueza, ser Iaô não é sinônimo de vergonha, tá? Porque o Iaô, ele é primordial para a continuidade da nossa religião. Mesmo que ele não entre em transe, ele só vai passar
adiante a religião se ele de fato for um iniciado. E todo iniciado tem o seu lugar, o seu devido respeito, e a gente precisa entender isso. Então, serial é bom demais. Seja um bom filho, para que amanhã você seja um bom pai, para que amanhã você tenha bons filhos, mesmo que não tenha filhos, tenha bons afilhados, amigos, irmãos, tios, pessoas que de fato querem continuar o axé com você. A nossa religião é continuidade. Se não existir essas pessoas que estão propostas a de fato propagar o axé e espalhar a cultura, a religião não vai ter um segmento. E a gente precisa entender que a religião em si, ela não vai acabar. O que acaba é a continuidade, é esse processo de pessoas como eu hoje que está aqui, podendo falar com vocês, transmitir de fato o que é o axé e propagar a espiritualidade em sua melhor forma possível, que é o quê? O amor e o respeito. Axé.